Se você deu play nesse vídeo, é porque tem algo errado na sua vida profissional. Pode ser cansaço, frustração, ou aquela voz dizendo, não era pra ser assim. Você olha ao redor e pensa, cara, não é possível, tem que ter um caminho melhor. Eu sei exatamente o que é isso, porque há 30 anos atrás, eu estava na rua vendendo queijo, gritando de porta em porta pelas ruas, suando para ganhar quase nada. Hoje, eu sou diretor de TI, trabalho do meu home office, eu tenho a minha empresa, eu vivo com liberdade. E olha, se eu conseguir sair da rua para esse lugar que eu estou hoje, você também consegue. Principalmente agora em 2025, com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Deixa eu te contar como isso aconteceu, porque a estratégia que eu utilizei, ela pode ser perfeitamente repetida por qualquer pessoa, inclusive você. Você não me conhece, meu nome é Daniel. Hoje eu tenho um pouco mais de 40 anos, são 26 anos trabalhando com tecnologia. Sou diretor de TI na minha própria empresa há cerca de 15 anos, trabalhando home office, e eu ensino pessoas comuns a transformarem suas vidas através da tecnologia. Mas se você me conhecesse lá quando eu tinha meus 15 anos de idade, vendendo queijo na rua, você jamais iria acreditar que eu chegaria aonde eu cheguei. Porque naquela época eu não tinha nada, literalmente nada. Nem perspectiva de que as coisas pudessem ser diferentes eu tinha. Eu cresci na periferia. Minha mãe era empregada doméstica a vida inteira. Meu pai saiu de casa, sabe aquela história? Saiu para comprar cigarro quando eu tinha 12 anos de idade. E quando o pai sai de casa, você sabe como é. Você tem que crescer muito rápido. Você tem que aprender as coisas meio que na marra, sem ter tempo para ser criança. E a minha mãe sempre foi o pilar da nossa casa, né? Ela acordava 5 horas da manhã e ela trabalhava em uma casa de família, uma casa de um pessoal que tinha uma boa condição financeira. E eu lembro de uma coisa que marcou muito a minha vida. Às vezes a minha mãe, ela guardava o almoço dela numa vasilhinha e trazia para casa, sabe aquelas manteigueiras? Porque na casa dessa família tinha algumas refeições muito especiais, diferentes daquilo que o nosso orçamento permitia para ela comprar, né? Então ela abria mão de comer aquela comida boa para que eu e a minha irmã pudesse comer um pouco melhor. Quem já viu a mãe se sacrificando dessa forma, sabe muito bem a dor que isso causa no coração. E quando eu completei 15 anos de idade, eu tive que começar a trabalhar, porque eu tinha que começar a ajudar a pagar as contas da casa. Porque o primeiro trabalho que eu aprendi e a primeira coisa que eu pude fazer foi pensar em alguma coisa que fosse possível para mim, que era trabalhar vendendo queijo. E essa história é interessante porque o meu tio, a família da minha mãe é de Montes Claros, e o meu tio trazia queijo de Montes Claros e eu, em Belo Horizonte, recebia isso e saía vendendo queijo. Saía pela rua vendendo. Eu ficava exausto. Juntava um pouquinho de dinheiro no final do dia e pensava, não, será que eu vou ter que fazer isso o resto da vida? A sensação era de você estar dentro de uma prisão sem chave. Eu tentei outros trabalhos. Eu fui tentar ser babá de uma prima minha, tentei trabalhar como ajudante de pedreiro. Eu não consegui ficar nem um mês trabalhando como ajudante de pedreiro. Eu fui trabalhar como entregador de panfleto. Eu voltava para casa com calo nos pés. Tanto que eu andava, caminhava e ganhava uma miséria. E sabe qual que era a pior parte? Não era nem o cansaço físico ou o pouco de dinheiro que isso me dava. Era olhar para o futuro e não conseguir enxergar nenhuma saída. Como estar numa sala completamente fechada, sem janela, sem porta. Você sabe que existe um mundo lá fora, mas não faz ideia de como que você consegue sair daquilo, como é que você consegue chegar lá fora. Até que um dia apareceu uma oportunidade que mudou tudo na minha vida. Apareceu uma vaga para trabalhar de office boy na UFMG, na Faculdade de Letras. E eu agarrei essa chance como se fosse a última chance da minha vida. Porque talvez realmente fosse a última chance, né? E aqui começou então a minha verdadeira educação sobre como a vida funciona. Como office boy, você anda muito, quem já trabalhou como office boy. Eu andava pela universidade inteira, conhecia todo mundo, todo tipo de profissional, via pessoas diferentes, os estudantes, os profissionais que trabalhavam. E tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço de TI, instalando computadores na Faculdade de Letras. Pessoas organizadas, andava de terno e gravata, transmitia uma autoridade que eu nunca tinha visto na minha vida. Pensa, um moleque, não sabia nem o que era isso. Eles tinham algo que eu queria. Eles tinham respeito, tinha estabilidade de futuro. E foi aí que, então, eu tive uma ideia. Que aquela ideia foi capaz de mudar toda a minha vida para sempre. Eu não cheguei pro meu chefe naquela época e falei, ei, eu quero trabalhar com o pessoal da equipe de informática. Não, eu cheguei
cheguei e ofereci uma solução. Eu falei pro meu chefe assim, olha, será que eu não poderia trabalhar como um abridor de porta para esse pessoal da informática? Eles não conheciam a faculdade e eu conheço cada canto da faculdade, tinha muitas salas. Percebe a diferença? Ao invés de eu pedir uma oportunidade, eu me ofereci para resolver um problema. E essa mentalidade de sempre ser um solucionador de problema, nunca um pedidor de favores, é o que me trouxe até onde eu estou hoje. Eles aceitaram a minha proposta e foi genial, porque enquanto eu abria as salas para eles, eu ficava observando, fazendo perguntas, absorvendo o conhecimento que eles tinham. Era uma troca. Eles precisavam de alguém que conhecesse a faculdade e eu precisava de alguém que conhecesse de tecnologia. Então a gente trocava favores assim, né? Uma troca, que eu posso dizer, uma troca perfeita. E uma coisa levou a outra, como peças de um dominó, sabe? Como se fosse uma pecinha caindo assim, foi dessa forma. O proprietário dessa empresa, ele acabou me convidando para trabalhar com ele, se chamava Silvio. E aí eu pude me desenvolver bastante, sabe? Eu tirei as minhas certificações, eu comecei a ministrar cursos de informática, curso de montagem e manutenção de computadores, curso de Windows, Word, Excel, sempre sendo que um solucionador, sempre procurando como eu poderia agregar valor para aquelas pessoas. A minha carreira então começou a avançar. Eu fui para o lado do empreendedorismo e aí o que eu fiz? Fui abrir a minha empresa. Cada problema que eu resolvia nessa caminhada abriu uma nova porta para um próximo nível. Não que fosse fácil, mas aí veio a maior conquista profissional. Há quase 10 anos, 12 anos, a nossa empresa ela passou para um formato, antes da pandemia, para o formato de home office. Em 2017, eu encabecei esse projeto, essa estratégia, e nós migramos uma empresa de mais de 50 funcionários para o modelo home office completo. Foi algo assim, bem de pioneiro, sabe, naquela região. Ninguém estava fazendo isso. E hoje eu trabalho de casa. Eu posso acompanhar minha família, levar minhas filhas na escola, tenho flexibilidade total para estar presente nos momentos mais simples e os mais importantes também. Se eu quero viajar, por exemplo, trabalhar de qualquer lugar, já fiz isso várias vezes, eu só preciso do meu notebook e da internet. Mas sabe o que é mais gratificante em tudo isso? Não é nem a posição, não é o reconhecimento, é saber que eu quebrei uma coisa, um ciclo que existia. Sabe, que a minha história, ela não terminou como ela começou. É saber que se um moleque de periferia, filho de uma empregada doméstica que vendia queijo na rua, se ele conseguiu, qualquer pessoa consegue. E agora, sabe, chegou a hora de eu te falar sobre por que 2025 é tão especial. Nesses 26 anos, preste atenção nisso, nesses 26 anos trabalhando com tecnologia, eu vi várias ondas passarem. A internet, e-commerce, redes sociais, mas nunca, sabe, nunca mesmo eu vi uma oportunidade tão grande quanto o que está acontecendo agora com a IA. Inteligência artificial, com as automações. As empresas hoje, elas estão desesperadas por pessoas que saibam automatizar processos, que entendem como a inteligência artificial pode resolver problemas reais. E o melhor de tudo, você não precisa hoje ser um programador para você poder aproveitar essa onda, para você surfar ela. É como você saber dirigir um carro. Você não precisa saber construir um motor, você não precisa saber usar todas as ferramentas. Se você, sabe, se identifica com tudo isso que eu tô falando, com a história da minha vida até aqui, se você também procura uma saída real para a sua situação atual, eu tenho uma boa notícia para você, sabe? A mesma estratégia que me tirou lá atrás de um vendedor de queijo e me colocou onde eu estou hoje, ela pode ser aplicada na sua vida, essa nova oportunidade que o mercado está te dando. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos aqui desse canal. Se a minha história, sabe, ela faz sentido para você, se você também acredita que é possível mudar de vida usando a tecnologia, faz o seguinte, se inscreve aqui neste canal, porque eu vou continuar compartilhando estratégias reais de como pessoas comuns podem transformar suas vidas através da tecnologia. Eu vou te pedir também que se você gostou dessa história, deixa o seu like, se você se identifica com alguma parte da minha história. E principalmente, se você puder deixar um comentário me contando aqui qual a situação atual e onde que você quer chegar na sua vida, sabe? Eu vou ficar muito satisfeito. Eu leio todos os comentários e isso pode surgir aí até um outro vídeo onde eu vou responder ou falar sobre alguma dúvida, alguma dificuldade que você está tendo. A sua história, ela pode virar inspiração para outras pessoas que estão passando talvez pelo mesmo problema que você está passando, porque a vida é assim. E no próximo vídeo eu vou te mostrar uma verdade que pode mudar completamente como você enxerga as suas possibilidades. Eu vou te explicar o que a sua origem não determina o seu destino e como você pode usar exatamente o que parece ser a sua maior desvantagem como a sua maior força. E lembra de uma coisa, sabe? Você
não precisa aceitar a vida que as pessoas ou que o universo está te dando. Você pode construir a vida que você quer. Se eu conseguir quebrar esse ciclo na minha vida, na minha história, você também consegue quebrar o seu ciclo. A diferença ela é bem simples, ela está na estratégia certa e no primeiro passo que você precisa dar. E esse primeiro passo você pode dar hoje mesmo. Basta você acreditar que a mudança ela é possível. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!